Fala Brasil, tudo bem? Ontem à noite, durante a Taça Libertadores, aconteceu um entorse grave, uma lesão grave de joelho em um atleta de uma equipe argentina. Isso tem repercutido muito aí, tanto em mídia social quanto na mídia tradicional. E eu queria falar um pouquinho sobre o caso para esclarecer algumas dúvidas aí, porque muitos têm me perguntado. Então, para quem não sabe, ontem, entre um jogo de uma equipe brasileira contra uma equipe argentina pela Taça Libertadores na Argentina, por um acidente de trabalho, um acidente de percurso aí, quando de um choque entre um jogador brasileiro e um jogador argentino, esse sofreu um entorse grave do seu joelho. É uma cena bem assustadora, desagradável aí de se ver, né? E um lance onde aconteceu um entorse grave, que é praticamente uma luxação do joelho. O que é uma luxação? É quando a gente tem uma perda da congruência articular, ou seja, quando uma articulação, né, que é o encontro dos dois ossos, por exemplo, o joelho, sai totalmente do lugar. Às vezes, a luxação ela não volta ao lugar e você precisa de um ato médico para fazer com que aquela articulação seja realinhada. No caso desse atleta, ele sofreu uma luxação do joelho e essa prontamente voltou ao seu lugar. Duas preocupações importantes em luxações de joelho. A primeira delas é lesão neurológica. A gente tem um nervinho que passa ali do lado do joelho, que chama nervo fibular, e ele é responsável pela dorsiflexão do pé. Ele é responsável por a gente fazer o movimento de tirar o pé do acelerador, por exemplo. Às vezes a pessoa, depois de um trauma grave desse, que é mais comum em acidentes de motocicleta, em quedas de altura, né? Então, às vezes, quando a pessoa tem um trauma grave desse, ela pode sofrer uma lesão do fibular e perder algum movimento aí do seu pé. Outra lesão grave que acontece é a lesão vascular, né? Atrás do joelho passa uma artéria, chamada artéria poplítea, que ela leva toda a irrigação sanguínea para a perna. Numa lesão dessa pode ter uma ruptura de artéria poplítea ou mesmo um entupimento da artéria poplítea. Isso pode fazer com que a pessoa perda a irrigação sanguínea da perna. Tem casos, inclusive, que chegam à amputação. As primeiras informações não oficiais são de que o atleta não teve lesão neurológica, não teve lesão vascular, e isso certamente está sendo conferido e muito bem visto, tá bom? E é por isso que a gente torce. Passando-se essa urgência, o que a gente precisa observar num joelho politraumatizado desse, num joelho com uma lesão grave dessa? É a condição ligamentar. Para o joelho sair do lugar, muito provavelmente todos ou quase todos os ligamentos se romperam. Então são os colaterais, lateral, medial, o cruzado anterior e o cruzado posterior. Muito provavelmente todos ou quase todos se romperam. Outra coisa que a gente tem que estudar nesse joelho também é a condição dos seus amortecedores, como estão os seus meniscos. Provavelmente esse atleta também tenha sofrido algum grau de lesão meniscal. Então, quando todo o processo esfria, quando a gente tira a lesão vascular da frente, quando a gente tira a lesão neurológica da frente, está na hora de tratar as lesões ligamentares. Na minha prática pessoal, eu gosto de fazer o tratamento em um tempo só, ou seja, eu faço a reconstrução de todos os ligamentos em um tempo só, assim como a reconstrução ou reparo dos meniscos também. Não está errado a gente estagiar e dividir essa cirurgia em dois. Tem gente que gosta bastante de fazer em dois tempos também. Primeiro se reconstrói os cantos, né, ou seja, a periferia do joelho, a porção lateral, porção medial e o cruzado posterior, e num segundo momento se trata, aí, ou seja, numa segunda cirurgia se trata o cruzado anterior também. Então, após passada a urgência, ou seja, conferindo-se lesão neurológica negativa, lesão vascular negativa, com certeza agora esse atleta está sendo bem avaliado pelos excelentes profissionais cirurgiões de joelho argentino e tem o seu tratamento definitivo aí programado para ser feito o mais breve possível, né? Com todos os ligamentos reconstruídos, com os meniscos reparados, muito provavelmente aí em um ano e pouco, se Deus quiser, fica aí a nossa torcida, esse atleta consiga voltar à prática do esporte e, se Deus quiser também, ao mesmo nível que ele estava momentos antes dessa lesão. Então fica a nossa torcida, né? Volto a repetir, é uma lesão grave, é uma lesão rara no futebol, mas ela pode acontecer e ela decorre de um acidente de percurso. Nenhum dos dois atletas teve culpa, aí foi um choque entre atletas que o joelho sofreu entorse em uma determinada direção, com uma determinada quantidade de energia e acabou por sofrer essa descontinuidade da congruência articular, né, essa luxação de joelho que leva
a diversas lesões, mas se Deus quiser, se bem tratadas, ele estará de volta aí aos gramados. Valeu, espero que tenha sido útil.